boa tarde. Murilo Vieira Lima. Uma das falhas mais comuns do intermissivista seria a inadaptação. Como resgatar seres conscienciais inversores, teimosos, que ficaram inadaptados após contato com o pessoal da conscienciologia? Murilo, eu acho que assim, eu diria para ti que uma das falhas mais comuns é o processo de ego, de orgulho. A raiz é essa, tá? O processo da inadaptação é uma consequência, porque existe uma coisa bem interessante de estudar, e tem um verbete da enciclopédia sobre isso, que é o processo da subsunção proexológica, que é a pessoa que, de certa forma, ela se permite se enquadrar dentro do maxi-mecanismo evolutivo, dentro da maxi-proex-grupal, entendeu? Você tem que ter momentos, como intermissivista, que você assume mais à frente, de acordo com os seus potenciais. Tem horas que você tem que ficar mais low profile, deixar outras pessoas aparecerem. E às vezes as pessoas têm dificuldade nessa condição, entendeu? É claro que assim, você pode trazer a condição de vários intermissivistas que às vezes nem chegam, né, que clefam no meio do caminho. E realmente o percentual é enorme, né? O professor Valdo Vieira colocou lá no Projeciologia que era 1/4 só que chegava, na opinião dele. 3/4 ficavam no meio do caminho. Então a gente tem que analisar isso também, se é o pessoal que nem chegou ou o pessoal que chegou. Pela sua pergunta, eu estou entendendo que é mais relacionado ao pessoal que chegou, entendeu? Agora, o que eu entendo? A raiz de toda essa inadaptação é o processo de orgulho. Se você for ver o processo da mini-dissidência, que é a raiz, que é a mini-dissidência é o exemplo maior, né? É o desfecho dessa inadaptação que você está trazendo. A raiz básica central é o processo de orgulho, entendeu? A pessoa, ela não conseguiu, em algum momento, fazer uma determinada reciclagem intraconsciencial. Então, ela pode fazer essa mini-dissidência de uma forma mais estentórica, ou seja, de um modo para chamar mais a atenção, que é tentar justificar para si e para o grupo o porquê que ele não se adaptou, e aí a tendência dele é sempre botar a responsabilidade no outro, nunca é trazer para si e dizer, a minha responsabilidade dentro desse contexto foi essa, o meu quinhão é esse. Mas ela também pode fazer a saída francesa, que é o mais comum. A pessoa, na maciota, vagarosamente, ela vai arrumando outros interesses. Então ela arruma, não, agora é a minha hora de me dedicar ao, sei lá, a fazer aquilo que eu sempre quis fazer, e ela vai arrumando os interesses, entendeu? Muitas vezes é o processo do capricho egóico, que a gente já tanto comentou aqui no Calepino. Capricho é aquilo que não é prioritário, que você coloca como sendo prioritário na sua vida. Você põe aquilo secundário à frente do prioritário. O problema do capricho central, o problema central do capricho, é que você permite ser cangado. O capricho, ele traz a noção ou conceito de coleira do ego jungido, unido. O capricho, ele coloca em você uma coleira do ego. E o paradoxo é que essa coleira do ego, ela é autoimposta. Você se permite botar aquela coleira do ego, entendeu? Geralmente é relacionado a um processo de fama, de status ilusório, poder temporal, dinheiro. Pronto. Aí daqui a pouco você anula a sua vida em função daquele objetivo. Aí quando cai a ficha para você, se cai, é quando você já está lá com seus 60, 70, 80. Aí você está tirando o pai da forca, entendeu? Tirando o prejuízo. Mas às vezes já foi. Né? Aí você pode, claro, dizer, não, mas tem a técnica do ano de vida, a pessoa sempre pode fazer um ano mais do que fez a vida inteira. Pode. Mas a gente sabe que se a pessoa tiver uma ProEx um pouquinho maiorzinha, ela dificilmente vai conseguir fazer em um ano tudo aquilo que ela tinha que ter feito a vida inteira. Não tem lógica esse raciocínio, entendeu? Mas ok, ela consegue dar uma alavancagem, né? Mas ela vai se preparar para uma melhor dessoma. Basicamente é isso. E ela dá uma alavancagem porque ela faz uma técnica de um ano de vida, mas ela não está com data de morte marcada, né? Isso. Então ela faz a primeira e no segundo ano ela faz uma segunda técnica. E se você tocar assim, se você tiver a benesse de ter mais 10 anos, você faz 10 anos de técnica dos 10 anos de vida.
toca agora, Murilo, uma boa parte. Uma coisa que eu não posso deixar de falar nessa sua pergunta é aquele raciocínio que eu já trouxe algumas vezes aqui para o Calepino, que o professor Valdo compartilhou com a gente algumas vezes, né? Que é aquela ideia de que se nós somos intermissivistas, se nós somos autênticos intermissivistas, nós ainda somos poucos nessa dimensão. Então a gente tem que dar muito mais, nos dar as mãos, do que apontar o dedo na cara, do que se desunir, entendeu? Tem gente que, infelizmente, nesse processo de inadaptação, cospe no prato em que comeu, dá um tiro no próprio pé. Porque, veja, se essas pessoas, de fato, construíssem algo que fosse maior, eu iria dizer, puxa, que beleza. E aí nem seria mini dissidência, seria uma maxi dissidência. O problema é que, às vezes, a pessoa ela cria toda uma estrutura de autojustificativa para a própria atuação que é voltada a destruir o trabalho do próximo. E você, de fato, espreme e sai muito pouco. Então, na verdade, isso são talentos desperdiçados. Isso dá muita pena. Então, a pessoa põe como foco da vida dela, agora eu tenho que, sei lá, desconstruir, destruir aqui. E ela esquece de trabalhar em algo que fosse, de fato, construtivo. Então, para mim, é inevitável. Essas pessoas, elas vão, daqui a 50 anos, 100 anos, sei lá, em algum momento, elas vão estar extrafisicamente. E elas vão voltar para o curso intermissivo, que elas fizeram, muitas delas fizeram. Só que elas vão chegar lá na presença do professor, lá, do orientador evolutivo, de quem quer que seja, ou do grupo, e aí vai ter que encarar o grupo extrafisicamente. E o pessoal vai olhar e vai dizer, ah, tá, vem cá, senta aqui e estuda, por que você acha que você fez isso? Entendeu? A pessoa vai cair a ficha, né? De um jeito ou de outro. E aí ela vai começar a se... E veja, ela vai ter uma lucidez de tudo que ela prometeu, de tudo que ela disse que ia fazer. E tem muita gente que se perde, Maurílio, por muito pouco. Esse é o X da questão. A pessoa tem uma potencialidade enorme, e aí pegou num processo de ego dela, um calcanhar de Aquiles, um processo que ela tinha que fazer uma reciclagem. E às vezes até ela tem razão um pouco, tá? Naquilo que ela traz. Ela não é totalmente destituída de razão. Só que ela pega aquilo ali e ela amplia para justificar a dificuldade que ela tem em fazer uma autorreciclagem, em diminuir um pouco o ego dela. Entendeu? É isso. Estou fazendo uma explicação bem detalhadinha que eu acho que ajuda a compreender bem o processo de mini-dissidência. Estava pensando, porque a pergunta dele é como ajudar, né? Como resgatar, como ajudar o inversor teimoso. Eu vou trazer um ponto de vista meu, né? Acho que muitos de nós, intermissivistas, quando chegamos na conscienciologia, ou passamos por uma síndrome de estrangeiro, ou chegamos e ficamos um pouco eufóricos, deslumbrados. Então, às vezes fica um pouco radical. Então, acho que tem uma questão aí da fisiologia do intermissivista que acessa o grupo, que é uma questão de calibragem. Né? É necessário uma calibragem. A pessoa tem que conseguir conciliar o mundo que ela conhecia com o mundo que ela está conhecendo, conscienciológico, né? Então, acho que uma das formas de resgatar, de ajudar, eu acho que exige da gente que está há mais tempo nisso, um pouco de paciência. Porque a gente queria ver a pessoa já chegando e assentando, e a pessoa fica meio deslumbrada com aquilo, né? Claro. E aí começa a apontar o dedo para tudo, lá para dentro do grupo, para fora do grupo, tudo, né? Então, eu acho que um dos pontos é essa paciência. E outro ponto é ajudar a pessoa a recuperar pontos. Né? Ajudar a pessoa a estudar, a fazer curso, a refletir, a ter conversas relevantes. No fundo, eu acho que é ajudar a pessoa a estruturar um pouco essa vivência que ela está tendo. E aí a gente vai saber para que lado a pessoa cai, se ela cai para dentro ou cai para fora. Né? Se ela realmente consegue confrontar o próprio ego, consegue observar os pontos que ela está para desenvolver, ou se ela vai travar ali nas 4 e não vai progredir. Lembrando que tem muita gente que é jovem, não tem filhos, não tem compromissos, não tem, mas não é intermissivista, né? Então, às vezes, a gente se ilude um pouco, né? A pessoa jovem
e cheia de vontade, a gente acha que tudo é intermissivista. Não é. E tem o intermissivista de primeiro curso intermissivo e o intermissivista de segundo curso. Às vezes, o primeiro curso intermissivo é pré-requisito para a pessoa levar o SBREG, porque o ego dela é muito alto. E a gente tem que só, acho que, sabe, Murilo, estar disponível e apoiar a pessoa e não reforçar o trafar. Não dá para fazer pela pessoa, né? Eu acho que a síntese é essa. Está sempre com a porta aberta, sempre estabelecer pontos de diálogo, nunca arriscar do caderninho e tá ali estendendo a mão a hora que a pessoa quiser. Você vai conversar. Gente, né, César, aparece lá na IEC 20 anos depois, 15 anos depois, dizendo, porque não sei o quê, eu fiz CIP com você, porque eu fiz P1, depois eu sumi. Então, essas coisas são assim. O retomador de tarefa está aí para demonstrar que nunca é tarde. Muito bom, perfeito. Vamos avançar aqui então.